O gelo está derretendo. O mar está subindo. Furacões estão soprando. E é tudo culpa sua. Está com medo? A não ser que não seja verdade. Imagine que vivemos numa idade da razão e o alerta sobre o aquecimento global se disfarça de ciência. Mas não é ciência, é propaganda. Não há evidência direta que associe o aquecimento global do século XX a gases do efeito estufa produzidos pelo homem. Estão nos contando mentiras, é isto que está se passando. Não podemos dizer que o CO2 governará o clima, isto nunca aconteceu antes. Se o CO2 aumenta na atmosfera como um gás de efeito estufa, então a temperatura subirá, porém os registros de gelo mostram exatamente o contrário. Sendo assim, a suposição fundamental sobre a teoria climática provocada pelo homem se mostra falsa. Todo o tema diverge. O aquecimento global antropogênico não é simplesmente uma teoria sobre o clima. É a moral distintiva e causa política de nosso tempo. Os ativistas dizem que o tempo de debate acabou. Qualquer crítica, por mais cientificamente rigorosa que seja, é considerada ilegítima, digo mais, perigosa. Mas neste filme será demonstrado que o clima da Terra sempre muda, que não há nada de anormal na temperatura da Terra e que a evidência científica não apoia a ideia de que o clima esteja determinado pelo CO2 produzido pelo homem ou por outras formas. Em todos os lugares se diz que a mudança climática antropogênica tem sido evidenciada, mas estão contando mentiras. Quando as pessoas dizem que não acreditamos em aquecimento global, eu digo, não acredito nesse aquecimento global. Anos atrás, se tivesse me perguntado, eu diria que é o CO2. Por quê? Porque, como qualquer outro na opinião pública, eu ouço o que a mídia diz. Cada dia as notícias ficam mais fantasticamente apocalípticas. Os políticos não se atrevem mais a expressar qualquer dúvida sobre a mudança climática. Há tanta intolerância contra qualquer um que discorde. Isto é a coisa mais politicamente incorreta possível. Duvidar desta doutrina da mudança climática. O aquecimento global tem ido além da política, se tornou uma nova classe de moralidade. Now, the Prime Minister is back from his holidays, unrepentant and unembarrassed about yet another long-haul destination. Sim, com o frenesi do aquecimento global causado pelo homem ficando mais intenso, muitos renomados cientistas climáticos afirmam que a real base sobre a teoria se desmorona. Houve períodos, por exemplo, em nossa história em que tivemos 3 vezes mais CO2 do que temos hoje, períodos em que tivemos 10 vezes mais. Se o CO2 tem um grande efeito sobre o clima, então deveria ser visto na reconstrução da temperatura. Se olharmos o clima desde uma escala geológica, nunca suspeitaríamos do CO2 como um determinante maior do clima. Nenhuma das maiores mudanças climáticas nos últimos 1000 anos podem ser explicadas pelo CO2. Não podemos dizer que o CO2 governará o clima, certamente isso nunca aconteceu antes. Eu ouço frequentemente dizerem que há um consenso entre milhares de cientistas sobre o aquecimento global e que os humanos estão causando as mudanças catastróficas no sistema climático. Bom, eu sou um cientista e há muitos que simplesmente pensam que isto não é verdade. O aquecimento global antropogênico não é uma teoria científica comum. Ele é apresentado na mídia como se tivesse um selo de autoridade de uma impressionante organização internacional. O painel intergovernamental para a mudança climática da ONU, ou IPCC. O IPCC, como qualquer organismo da ONU, é político. As conclusões finais são manipuladas politicamente. Esta afirmação de que o IPCC é uma organização mundial com os melhores 1.500 ou 2.500 cientistas
Olhe as bibliografias dos indivíduos e simplesmente não é verdade. Um bom número deles não é cientista. E para aumentar o número a 2.500, tiveram que começar a tomar grupos de críticos, pessoas do governo e etc., qualquer um que alguma vez se aproximou deles. E a nenhum deles pede-se para concordar. Muitos até discordam. Aqueles que são especialistas, mas não concordaram com a polêmica e renunciaram, e houve um grande número de casos que eu conheço, simplesmente os colocam na lista de autores e passam a fazer parte desses 2.500 cientistas. As pessoas decidiram se convencer baseando-se no que as outras pensam. Ora, se nenhum cientista discorda, você não deveria discordar também. Mas sempre que você ouve isso como sendo ciência, é pura propaganda. Esta é a história de como uma teoria sobre o clima se converte em uma ideologia política. Nem sequer gosto mais de chamá-lo de movimento ambiental, porque de fato é um movimento político ativista e tem se tornado muito influente a nível global. Esta é a história da distorção de toda uma área da ciência. Os cientistas do clima precisam que exista um problema para conseguir fundos. Existe um imenso interesse em criar pânico, porque então o dinheiro fluirá para a ciência climática. Há uma coisa que você não deveria dizer. Isto é, isto poderia não ser um problema. Esta é a história de como uma campanha política se torna uma engrenagem burocrática. É fato que dezenas de milhares de trabalhos dependem agora do aquecimento global. É um grande negócio. Tornou-se uma grande indústria por si mesma. E se toda a teoria do aquecimento global entrasse em colapso, haveria uma terrível quantidade de pessoas desempregadas e buscando trabalho. Esta é uma história de censura e intimidação. Eu já vi e escutei ataques de fúria contra qualquer um que chegasse a discordar deles, o que não é cientificamente correto. Esta é a história de como países ocidentais utilizam a ameaça de desastres climáticos para impedir o progresso industrial de países em desenvolvimento. Uma coisa que fica bem clara em todo o debate ambiental é o fato de que estão interessados em matar o sonho africano. E o sonho africano é desenvolver-se. O movimento ambiental evoluiu para a maior força que existe com a finalidade de evitar o desenvolvimento dos países em desenvolvimento. O aquecimento global é uma fábula que demonstra como o medo produzido pela mídia pode formar a ideia de toda uma geração. Todo o negócio envolvendo o aquecimento global se converteu em praticamente uma religião, e as pessoas que discordam são chamadas de hereges. Eu sou um herege. Os produtores deste programa são todos hereges.